Graças a Deus, nós estamos de retorno, junto às nossas atividades, felizes atividades que nos voltam a atenção, nosso raciocínio, nosso pensar, nosso sentimento para o Evangelho Redentor. O Evangelho que Jesus nos trouxe lá pelos anos 30, nos seus primeiros dias, e que nessa divina peregrinação conversava com seus discípulos, com seus apóstolos, com todos que se reuniam lá às margens do Tiberíades, aquele local assim, ameno, fresquinho, de encostas, ventilação suave, em que as palavras do Mestre como que tocavam o nosso coração. Muito emocionante tudo isso, quando nós nos lembramos disso. Pena é que, naquela época, onde estariam os nossos sentimentos, onde estariam os nossos pensamentos, onde estaria a nossa conduta, certamente disseminada na sociedade judia. Nós hoje temos, por indicação da nossa querida Fátima, alguns questionamentos que estão vinculados ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E dentro desse bem-aventurados que são misericordiosos, nós estamos, ao que nos parece, deixe-me ver, e assim é, fechando esse capítulo 10. No tocante às questões 19, 20 e 21. São 3 questões que, após o conceito doutrinário, Kardec submete aos espíritos superiores a resposta aos questionamentos que ele ali colocou, e tudo para efeito da nossa conscientização espiritual, cristã, espírita. E quem respondeu a esses 3 quesitos foi exatamente São Luís. Todos eles, na localidade de Paris, no ano de 1860, nos chamou a atenção. E São Luís é um dos ícones do Espírito da Verdade. São Luís integrou o grupo de espíritos, vozes da grande revelação, da terceira revelação, que ficaram encarregados de auxiliar Kardec na sua missão como discípulo de Jesus desde os tempos do cristianismo. Há obras que nos trazem essa informação que nós já tivemos a felicidade de ler. Então, São Luís é um desses espíritos, como Fénelon, Santo Agostinho, que assinou os prolegômenos do Livro dos Espíritos. E nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um desdobramento da parte terceira do Livro dos Espíritos, que é a perfeição moral. São 12 capítulos, o maior número de capítulos, já nos lembramos de ter dito isso aqui em outras oportunidades, e é sempre bom renovar essas lembranças, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda há pouco também lembrávamos disso, na sua primeira página, traz aquele encantamento a todos nós. A explicação das máximas morais do Cristo em consonância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas circunstâncias, fases da nossa existência. E realmente é uma verdade. Quem abre o Evangelho segundo o Espiritismo, quem pega lá a terceira parte do Livro dos Espíritos, da perfeição moral, todos os seus capítulos esses que são as leis materiais que se coajustam às leis divinas. Nós não temos ainda a conscientização
para viver sobre as leis divinas, então são necessárias leis materiais. Trabalho que, inclusive, agora nos lembramos que vamos fazer na terça-feira, dia 15. Leis divinas e leis humanas. Lindo, emocionante trabalho, nos emocionou muito. Mas nesse contexto, nós fizemos uma espécie de uma revisitação em itens anteriores do próprio capítulo 10. E nós nos detivemos num recado mediúnico, né? numa mensagem mediúnica. Até transcrevemos aqui, fizemos uma síntese de um espírito protetor. Esse espírito protetor se chama José. E foi essa mensagem, ela foi obtida lá na localidade de Bordeaux, em 1863. E é sobre a indulgência. Nós lemos esse recado do Espírito José sobre a indulgência. Nós ficamos tão assim, emocionados, né, vinculados a essa mensagem, que quando nós lemos as questões 19, 20 e 21, essa indulgência que o Espírito Protetor nos trouxe é como se fosse uma luz, né, iluminando as questões e certamente as respostas que vieram de São Luís, porque ele integra o Espírito da Verdade. E algo também que nos chama muita atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, gostaríamos de compartilhar aqui, é que toda e qualquer comunicação, todas são vindas de Deus, né, para a nossa evolução. Mas o Espírito Protetor, lendo lá no Livro dos Espíritos, pelas questões 494, 495, a doutrina dos anjos de guarda, naquela época, chamados os anjos de guarda, hoje, quer queira o nome que venhamos dar, a sutileza, a função, a atividade, que São Luís e Santo Agostinho descreveram lá no Livro dos Espíritos, na 494, 495, são um encanto, trazem um sentimento dentro do nosso coração de muita luz, muita reflexão, muito amor que precisamos ter dentro de nós. Então, de uma forma, confesso aos irmãos, muito emocionada, eu comecei a fazer essa síntese e eu vou ler, porque ela está bem sintetizada, respeitando o nosso tempo. Então, diz o Espírito José sobre a indulgência, aqui na síntese, abreviada síntese. Lá nos tribunais nós costumamos dizer, vamos fazer as nossas razões finais em abreviada síntese, quer dizer, o mínimo do mínimo para que se tenha um contexto, um raciocínio, uma lógica, uma racionalidade dos autos do processo. Então, sobre a indulgência, o que diz o Espírito Protetor? O Espírito Protetor, ele tem uma atividade penosa, diz Santo Agostinho e São Luís, porque ele exerce, eu li isso recentemente, fiquei impressionado, ele exerce sobre cada um de nós uma atividade permanente, uma atividade constante. Ele não se afasta, a não ser em determinadas circunstâncias, quando nós fazemos ouvidos moucos, ouvimos mais a César do que o nosso protetor. E quando ele vê que a sua tutela, a sua supervisão, a sua inspiração, cada um de nós não está assim absorvendo, sentindo, praticando, ele se afasta, mas ele deixa os seus auxiliares e vigia, para que qualquer cena no sentido contrário ele volte junto com os seus amigos, seus colegas de trabalho, a
continuar a ratificar a mesma atividade. Então diz São Luís e Santo Agostinho de que a atividade de um espírito protetor é penosa. E realmente é, né? Nós vemos por nós mesmos, no nosso dia a dia. Então, o espírito protetor, quando ele traz um recado, ele traz a experiência do que ele vive, do que ele viveu e ele está vivendo. Então, ele diz assim, que a indulgência não vê, olha só, não vê o defeito dos outros. Ou se os vê, evita falar sobre eles, divulgá-los. Caridade na sua mais pureza, na sua maior pureza. Ao contrário, oculta-os, não quer saber deles, não quer saber deles, não os ouve, não os divulga, muito pelo contrário, oculta-os. É como se passasse um véu sobre essas inverdades, sobre esses defeitos, né? Porque quem não os tem, todos os têm. Talvez em forma percentual maior, menor. Então ele diz, ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. Olha que trabalho que tem um espírito protetor. Muitas vezes nós não nos damos conta disso. E nós estamos fazendo uma revisitação de um item já percorrido, que é o item 16, onde essas instruções foram sintetizadas. Diz mais ele, se a malevolência os descobre, tem sempre uma escusa para eles, plausível, séria, não daquelas que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Quer dizer, quando ele oculta, não quer falar, ele não faz nenhum pressuposto negativo, é no sentido de auxiliar aquele faltoso, que afinal somos todos nós, e não se aproveitar dele, que já está numa posição infeliz, e agravar o seu fato através de pérfidas, como ele diz aqui, atuações de espíritos que ainda não estão vinculados às verdades dos céus. Diz mais o espírito protetor. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de alguém, a menos que seja para prestar um serviço. Eu até botei aqui, tal como exemplo, uma das questões formuladas por Allan Kardec, respondidas por São Luís. Olha só, essas três questões aqui, formuladas por Allan Kardec, respondidas por São Luís, são as 19, 20 e 21, estão vinculadas aqui na indulgência. Tudo que São Luís colocou está com efeito aqui na indulgência. É por isso que nós estamos fazendo essa revisitação, para tornar mais claro o trabalho. Ele não faz observações chocantes, nem tem nos lábios nenhuma censura. Apenas conselhos, e as mais das vezes velados, ou seja, reservados. Não se busca dar publicidade, é uma coisa íntima. Inter, aire, emper, o seu espírito protetor, né, e o seu tutelado. Mas onde acontece isso? Pode acontecer nos desdobramentos, no sono, quando ele é chamado, quando ele é orientado, quando ele vai para determinadas regiões, ou o próprio espírito protetor vem a ele orientado. Tem mais aqui. Quando se critica, qual a consequência das nossas palavras? Por óbvio de que não teremos feito o que ora criticamos, que há em que nós valemos mais que o criticado. Quer dizer, eu botei aqui, é um falso conceito de que aquele que se considera perfeito. Eu estou criticando, eu estou mostrando uma série de situações, eu estou criticando que eu estou trazendo palavras contundentes ao meu irmão.
Mas será que eu, antes de fazer isso, pensei, raciocinei, senti, como é que eu estou? Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Eu, na situação dele, o que eu teria feito? Não há, assim, uma reciprocidade ainda, e nós estamos caminhando para isso nós estamos vivendo, para que nós tenhamos uma atitude diferente, não de crítica, mas de ajuda, de auxílio, de não divulgar, de ter palavras mais consoladoras. E nós vamos ver isso um pouquinho mais aqui além, rapidinho. E aí vem um alerta do Espírito Protetor. Homens, quando será que julgareis seus próprios corações? É o que nós estamos falando ainda há pouco, né? É o raciocínio lógico que se desdobra. Os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos. Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Nós não temos olhares severos sobre nós. Nós temos olhares severos sobre os outros, sobre nós mesmos. Nós não nos olhamos no espelho e, aliás, nem precisava isso, e nos questionamos sobre os nossos procedimentos, sobre os nossos sentimentos, sobre o que nós estamos sentindo. Qual foi a nossa reação em tal ou qual momento, em tal ou qual situação, em tal ou qual imprevisto? O que aconteceu? O que espontou espontaneamente de dentro de nós? Nós ainda não atingimos essa reflexão. E aí diz ele assim: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, Deus nosso Pai, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, pelo que conhece o móvel de todos os atos. Ou seja, há no Livro dos Espíritos um item, o móvel das ações humanas. Está aí uma reflexão profunda sobre esse título. E aí fecha, né, o Espírito Protetor, dizendo: lembrai-vos de que vós clamais em altas vozes. Anátema, ou seja, maldito, indigno, réprobo. Tereis, quiçá, cometido faltas mais graves, nós teremos quando o cognominamos de anátema. Sede indulgente, meus amigos. Por quê? Quais são as vantagens, entre aspas, da indulgência? Ela atrai, ela acalma, ela ergue, ela é cristã. Ao passo que o rigor, a contundência, o anátema, desanima, afasta, irrita, complica mais ainda a situação. Então, com base nessas orientações da indulgência, nós chegamos aqui às questões. Vamos ler, porque a própria leitura delas já nos traz a reflexão da indulgência. E conectando-as com as respostas de São Luís, nós temos plenamente respondidas as questões que Allan Kardec fez. E, aliás, diga-se de passagem, essas questões que aqui estão, a gente também sente que elas vão feitas ao longo dos estudos. Elas vão feitas ao longo da doutrina, que é, digamos assim, conecta. Ela é conectada, ela tem um elo de extinção que vai desde a primeira parte do Livro dos Espíritos até aquela parte final, que é o problema da Gênese, que é a quinta obra, que são o problema da criação das leis divinas. Então, o 19 é assim.
Ninguém sendo perfeito, dá Kardec, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Vamos ver que na resposta de São Luís, ele atende à indulgência, mas ele atende a indulgência já com algumas características próprias de solução. Diz assim São Luís, todas respondidas por ele, graças a Deus. Certamente que não é essa conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Tutela vos foi confiada. Há uma tutela do Espírito Protetor, também há uma tutela nossa nas nossas responsabilidades, na existência que nós estamos vivendo, notadamente como pais, ou tutores, a responsabilidade é nossa, né? Há uma lei do progresso a ser observada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com que? Moderação. Não divulgar, não violentar, não dar aso a novas consequências, porque se eu tiver ouvindo aquelas discussões, esse vai fazer o seu juízo de valor, os outros 9 vão fazer outros tantos juízos de valor, então o que era A passou a ser B, C, D, um somatório de situações que nem surgem, vezes em conta, nas discussões que se tornam estéreis. Mas por isso mesmo dever fazê-lo com moderação, para um fim útil. Olha só o que disse o Espírito Protetor. E não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir, quer dizer, anátema. Neste último caso, a repreensão é uma maldade, quer dizer, anátema, indigno, né? Denigre, é como se fosse uma apunhalada no coração do nosso irmão. E não, como mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, ou seja, denegrir, a repreensão é uma maldade. No primeiro é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível, ou seja, tutelar, aconselhar, falar reservadamente, conversar de coração para coração. Quando é que nós vamos poder fazer isso no mundo, né? Tantas e tantas são as situações. Enfim, estamos vivendo e aprendendo. Ao demais, a censura que alguém faça a outro deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, a orientação do Espírito Protetor. Observai-vos, analisai-vos, procurando saber se não a terá merecido. Olha que resposta luminosa, luzidia de São Luís, com base exatamente aqui na orientação que está lá no item 16 de José, o Espírito Protetor. A 20, nós já estamos aqui com 23 minutos, a 20 é assim. Kardec também monta uma questão interessante. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Olha que pergunta. Está lá, relembrando, na orientação de José. Diz São Luís, tudo depende da intenção com a qual nós estamos lidando, ou pretendemos lidar. De certo, a ninguém é defeso ver o mal. É verdade. Nós estamos em conjunto, nós estamos todos no mesmo planeta. Deus assim o quer. Estamos no planeta de provas e expiações, mas todos somos uníssonos. Todos somos semelhantes uns aos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem que se observar primeiro, antes de lidar com o próximo. Isso é uma lição que nós ainda estamos aprendendo. Para isso nós estamos juntos, para nós nos entendermos, para nós resolvermos os nossos problemas. Porque nós não estamos sozinhos, nós temos um ápice, nós temos um fulgor iluminando a nossa consciência. E quando se fala em consciência, não é essa consciência vulgar do dia a dia, não.
As leis de Deus estão íncidas na nossa consciência. Está lá no 621 do Livro dos Espíritos. O que isso quer dizer? Se as leis de Deus estão em nossa consciência, Deus nos fala com amor e sabedoria, através das vozes da consciência, que são as suas leis, que estão dentro de nós, amortecidas. É preciso que nós saibamos desenvolvê-las, como diz o Espírito Protetor, extrair de dentro de nós mesmos a riqueza espiritual que está íncita na nossa genética. Todos nós somos filhos de Deus. Seremos um dia co-auxiliares do Pai na obra da criação. Isso é da mais alta significação para nós, espíritos mutantes, que estamos aqui, ali, acolá, às expensas do Pai, porque o Pai sabe melhor do que nós mesmos o que nós temos que fazer, porque Ele é a essência maior. Então, aqui na resposta, tudo depende da intenção. De uma certa forma, ninguém é defeso de ver o mal, quando ele existe. Ora, se o mal existe, e é uma lei do progresso, nada mais útil, racional e lógico do que combater o mal. Mas esse combate tem as suas nuances. E aqui diz São Luís, fora mesmo inconveniente ver o mal, ver em toda parte só o bem, porque realmente não há. O doutor Bezerra de Menezes, agora me lembrei, em uma ocasião li uma mensagem dele de que a mídia costuma mostrar só as coisas ruins. Mas se mostrasse as coisas boas no mundo que proliferam, o cenário seria outro. Mas nós estamos acostumados a ver só o mal e nós não vemos o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Ou seja, se só ele está lá vinculado a ele, deixe ele, porque ele não está sozinho. Ele tem outros tantos irmãos, ele tem outros tantos amigos, os elos de afinidade se aproximam. É bem verdade quanto ao bem e quanto ao não bem, mas o espírito protetor dele ali está, tutelando, supervisionando, com a sua supervisão intensa, severa. E ele há de planear nas suas noites, nos seus dias, nos seus acontecimentos, quando ele está dormindo, influxos espirituais vão despertá-lo para uma outra realidade. Nós não estamos fadados à nossa negligência, ao nosso mal. É transitório, é o nosso item. Outro dia eu li, numa das páginas do Reformador, algo que me deixou realmente sensibilizado. Onde nós vemos tumulto, desatenção às leis do Pai, ali está a era de transição. É o que tem que ser mudado. E é o que nós vemos hoje, os países mais evoluídos, tecnicamente, tecnologicamente, em matérias de progresso material, não espiritual ainda, não moral, muitas desilusões nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas tudo tem o seu momento. Diz mais o Espírito São Luís. Dá-se inteiramente ao contrário, quando estendendo sobre o mal um véu, olha o véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Diz mais São Luís. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Aí já é um fato diferente. Realmente o pintor, quando tem lá o seu modelo e que ele pinça os seus quadros, os modelos, ele vai buscar ali o quê? Ele vai buscar determinados fatos que ele está vendo no outro. Mas isso é uma projeção assim genérica, normal de cada um, porque o verdadeiro moralista, esse
é como se fosse um véu. Apaga as nuances do outro porque é própria dele. Trabalha em função dele, colabora com ele. E a última, nós estamos a 30 minutos, a 21ª. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Essa é muito importante. Muito mesmo. E o próprio São Luís nos diz aqui que é uma questão delicada. É uma questão delicada porque tem que se verificar os contornos, os prós e os contras. Digamos assim, o aumento e a diminuição. E ele diz que é muito delicada e para resolvê-la, necessário se torna para apelar para a caridade bem compreendida. É preciso aí sentir a caridade nas suas devidas, digamos assim, não significações, não conceitos, mas aplicabilidade do teor da caridade, que muitas vezes nós ainda não definimos bem, mas que o Evangelho nos traz com muita autenticidade. A maneira de ser de cada um, verificar as suas qualidades, porque todos nós, apesar de errarmos muito, cada um de nós tem o seu valor. Eu li que quando nós estamos juntos no mesmo planeta, que Deus assim o quer, para que nós venhamos nos entender, eu vejo uma pessoa modéstia, eu vejo uma outra humildade, eu vejo numa outra pessoa compreensão, eu vejo numa outra pessoa bondade, eu vejo numa outra pessoa, eu estou por enquanto somando qualificativos. Mas é evidentemente que cada um de nós também tem os seus outros meandros, outras diversificações psíquicas dos nossos meandros psíquicos. Quando São Luís diz que é delicado, é preciso se apurar, verificar, analisar. Quando fala aqui os prós e os contras, é tomar uma medida mediana. Hoje nós usamos muito na justiça uma palavra que realmente ela tem uma importância. Modulação. Vamos modular, vamos buscar uma posição equitativa entre o positivo e o negativo. O que a gente pode juntar aí, fluir, para que haja um denominador comum, vindo da mais absoluta qualidade. Isso não é para ser respondido assim, de uma hora para outra. É para ser sentido e aplicado no momento próprio. Por isso que São Luís diz isso. Essa questão é delicada. Necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. E diz mais São Luís, se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade há em divulgá-la, como já está lá na mensagem e também aqui, como São Luís declina nos itens anteriores. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, aí está se vendo não a individualidade, mas o todo. Eu estou saindo do ponto individual, estou me deslocando para o conjunto, para uma base maior. Deve-se entender de preferência o interesse, atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser as suas vítimas. Em tal caso, deve-se, olha só, em tal caso deve-se pesar, ou seja, verificar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Muito delicado isso aqui, muito profundo. E a gente chega à conclusão assim, né? Tudo é relativo, nada é absoluto. Absoluto é o Pai. Em tudo há uma relatividade.
Na nossa experiência diária, no nosso viver, quantas e quantas e quantas e quantas sentenças nós trabalhamos em determinados processos. A gente olha um lado, a gente olha o outro, porque o juiz enveredou por aqui, o juiz enveredou por ali. Quantas são aquelas sentenças em que a gente está vendo ali uma adequação? Eu conheço muitos juízes que me dizem, olha, Carlos Augusto, mas são muitas vezes difíceis as decisões que se tem que tomar. Mas, olhando pelo lado humano, aí já é um outro pensamento, né, da pessoa. É preciso ter equidade, olhar um lado, olhar o outro lado. Não é olhar o empregador com todas as suas possibilidades e um trabalhador. As nuances são diversas, cada um tem a sua característica. E as conversas se desdobram realmente em torno disso. Então a gente vai chegando à conclusão de que o viver realmente é um grande aprendizado em qualquer que sejam as situações da vida. Sejamos responsáveis pela limpeza de ruas, sejamos trabalhadores que sobem impostos, tenhamos as posições mais humildes. Mas qual é a posição mais humilde que se tenha na Terra, senão o agradecimento e o nosso progresso espiritual junto ao Pai? Qual é o nosso crescimento? Há posições superiores, socialmente há. Mas e a nossa posição como filhos de Deus? É essa linearidade que se faz em função do mais alto, de Deus, do nosso Pai. Dentro das nossas atividades, nós exercemos a nossa conscientização do bem, das vozes do Pai. Então, graças a Deus, estamos com 37 minutos, passei muito. Agradecemos por essa feliz e muito emocionada oportunidade de aqui estarmos, não fazendo palestras nem exposições, mas trocando ideias, trocando de posições. Falamos a irmãos que ouvem, irmãos falam, projetam. Isso é útil para a doutrina, porque nós estamos utilizando o nosso tempo pensando no Pai, pensando em Jesus, pensando em nós mesmos, na humanidade, nas vibrações amorosas, que nós possamos transcender dentro das nossas possibilidades. Graças a Deus, obrigado a todos, até uma próxima oportunidade, sempre aprendendo, graças a Deus.